Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esse 11º domingo, depois da Santíssima Trindade, e nós lemos esse Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, que corresponde também ao texto do Evangelho do 10º domingo depois de Pentecostes. Então, essa explicação de Nosso Senhor é extremamente importante, porque aqui nós podemos entender o significado da religião, o significado também da própria sociedade que se organiza a partir do momento em que existe uma divulgação da revelação de Deus. Então quer dizer que essa parábola não significa simplesmente um conselho que Cristo nos dá a respeito da humildade, no caso dessa atitude humilde do publicano em relação à atitude orgulhosa do fariseu. Mas aqui Nosso Senhor mostra como que a religião tem essa dinâmica e como que nós podemos realmente saber qual é a nossa atitude e aquilo que nós devemos fazer, não somente para nos salvar, mas também para nós termos condição de nos unir a Deus e podermos sair desse mundo diretamente para Deus. Então esse que é o objetivo. Então veja que Jesus, naquele tempo, se dirigiu a algumas pessoas que se consideravam justos e desprezavam os outros. Então, de fato, é interessante aqui a gente perceber isso, porque nós trabalhamos para a nossa justificação e nós devemos, com certeza, nos esforçar para atingirmos essa justiça, para cumprir os mandamentos, para cumprir as nossas obrigações em relação a Deus, em relação ao próximo. Quer dizer que tudo isso nos torna justos. Mas isso não deve ser motivo de nós nos gloriarmos a ponto de desprezarmos os outros. Por quê? Porque justamente dentro de uma lógica espiritual, como nós vemos não só essa parábola, mas também outras parábolas do Evangelho, cada pessoa tem situações diferentes, nasce numa situação. Tem gente que nasce numa família católica, tem gente que nasce numa família de bandidos. Então a pessoa vai crescer dentro daquele ambiente e o que Deus vai considerar é o esforço do coração daquela pessoa. Então, por isso mesmo é que eu não posso chegar e dizer, olha, eu faço isso, faço aquilo, aquele outro não faz, então quer dizer que eu estou mais alto diante de Deus. Eu não posso chegar a essa conclusão. Porque nós não estamos vendo o coração de cada um. Então diz ali Nosso Senhor que 2 homens subiram ao templo para rezar. Então isso que nós estávamos explicando hoje de manhã. Quer dizer que a primeira coisa que nós devemos perceber aqui nessa parábola é que Jesus fala da necessidade do templo. Então, há muitas pessoas que dizem, não, mas Cristo não fundou uma igreja, não existe essa coisa de uma religião verdadeira, nós não temos que nos importar com isso, cada um reza em qualquer lugar. Não. Quando se fala no templo, é justamente a referência de um lugar, que no Antigo Testamento era um só templo, justamente para mostrar que depois Cristo se identifica com o próprio templo. De tal maneira que a religião católica encontra referência em Cristo e em todos os lugares onde existe um templo, existe ali essa referência do verdadeiro Deus e da verdadeira religião. E é por isso que quando nós entramos no templo para rezar, nós encontramos, como havia no Antigo Testamento, a presença de Deus. Não é só um lugar que você tem ali 4 paredes para você se reunir para celebrar cultos.
como acontece na lógica protestante. Não. A pessoa vem ali rezar sozinha e ela encontra a presença de Deus. É isso que tinha no Antigo Testamento. Por isso que nós consideramos um templo uma igreja que está ali representando a Igreja Católica e justamente com o tabernáculo. Porque o tabernáculo é que caracteriza aquele lugar ali como lugar sagrado. Por isso que nós subimos ao templo para rezar. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que o templo é um lugar mais elevado que os outros. Mesmo que você faça o templo lá na planície, lá embaixo, ele está no lugar mais elevado. E quando a pessoa sobe ali, ou seja, quando ela chega naquele templo, ela está mais alta que os outros, porque ela está entre o céu e a terra. Isso é que é o templo. É o lugar onde Deus se faz presente e onde a pessoa está numa atmosfera espiritual. Então, por isso que as igrejas eram sempre construídas com essa dimensão sagrada. Você pode perceber que todas as igrejas antigas têm essa mesma característica, sejam elas simples, sejam elas as mais cheias de adornos, não importa. Sempre as igrejas antigas têm essa característica de um templo, um lugar sagrado, um lugar da presença de Deus, onde as pessoas respeitam e onde as pessoas sentem ali, naquele silêncio, a presença do Senhor e elas sobem ali para orar. Então, isso é a base de uma sociedade. Então, assim como foi no Antigo Testamento, tem que ser também no Novo. E ainda mais no Novo. Porque essa presença no Antigo Testamento era só uma coisa figurativa. Sendo que no Novo é uma presença real. Presença de Deus real. Mas a atitude dessas pessoas é diferente. Por quê? Porque normalmente a religião leva as pessoas a terem uma satisfação religiosa. O que é uma satisfação religiosa? É ter um certo prazer, encontrar um certo prazer em si mesmo, de ver assim, olha, eu estou cumprindo bem, eu estou fazendo bem as coisas, eu estou cumprindo os mandamentos, eu estou realizando isso, realizando aquilo, como diz aqui o fariseu. Eu dou o dízimo, eu faço o jejum, eu não sou como esses outros aí que são adúlteros, que são como esse publicano, que são pessoas pecadoras. Não, eu sou uma pessoa que trabalha e que sou honesto e que faço as coisas e que cumpro os meus objetivos, as minhas obrigações e obedeço aquilo que Deus me manda. Então, essa satisfação, a princípio, ela é boa. O perigo é quando essa pessoa vai se apegando de tal maneira ao resultado da religião que ela esquece que o objetivo final da religião não é essa exaltação particular, exaltação de si mesmo, mas é a união com Deus. Então essa pessoa perde essa referência. E é isso que faz essa pessoa um fariseu. Então o fariseu não é simplesmente um personagem lá do Antigo Testamento. Um fariseu é alguém que está sempre presente, mesmo no contexto da religião cristã, da religião católica. Por quê? Porque é uma pessoa que usa da religião para encontrar satisfação no orgulho. E o orgulho seria isso, seria um amor exagerado a si mesmo e um desejo de você dizer, olha, eu sinto uma felicidade porque eu sou melhor do que os outros. É diferente daquela pessoa que simplesmente sente uma paz e uma felicidade de se libertar dos vícios, se libertar das coisas do mundo, se libertar do pecado para poder estar a serviço de Deus. Isso nos dá uma satisfação, mas isso não leva a pessoa a desprezar os outros. Então, o sinal de que a pessoa está no farisaísmo é o desprezo. Então, até o momento que ela tem uma alegria de estar a serviço de Deus, não é problema. Mas na hora que ela começa a desprezar os outros e julgar os outros, então essa pessoa está no farisaísmo. E é isso que a gente explica também sempre a respeito do jansenismo. Porque o jansenismo é uma manifestação desse farisaísmo na história da igreja. Por quê? Porque o veio protestante, que é também
uma manifestação do próprio judaísmo. Então quer dizer que esses fariseus que não aceitaram Jesus, eles com o tempo foram criando novas religiões, como criaram o Islã e criaram também o protestantismo. Então o Islã não vem de Maomé e o protestantismo não vem de Lutero. Maomé ou Lutero são simplesmente pessoas que são usadas para aquele sistema ali, para poder dar uma motivação para aquilo pegar mais gente. Mas o sistema já é criado antes deles. E esse sistema é sempre inspirado no farisaísmo. E o farisaísmo significa o seguinte, observa uma religião. Cuida de observar os ritos, cuida de observar ali aquelas normas, aqueles preceitos. E com isso você se torna um homem mais elevado que os outros. É só isso. E isso está presente sempre. Seja nos ritos dos muçulmanos, seja nos protestantes. E depois vai entrar também nos jansenistas. Porque o jansenista é exatamente aquela figura daquela pessoa que não se sente membro de uma igreja, mas ele está individualmente procurando a sua perfeição. E ele está se sentindo totalmente livre para se desenvolver, para observar as coisas e até mesmo para dizer, olha, eu sou melhor até do que o clero, do que o papa, do que não sei quem. Então quer dizer, é sempre um sentimento de autoexaltação acima de todos os outros. Então, isso faz com que a pessoa tenha essa ideia de que ele está numa religião perfeita e que ele é alguém que está num alto grau mais próximo de Deus do que os outros. Simplesmente por causa de conhecimento ou por causa de que ele é mais puro. Porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu observei isso, observei aquilo. Então, esse sentimento está muito forte, impregnado em todas essas ramificações de tradicionalistas. Sejam eles daqueles que estão mais para o lado de aceitarem Francisco como Papa, mesmo considerando que ele seja herético, sejam daqueles que se dizem sede vacantista também, tendo eles a mesma origem, ou seja, o lefebrismo, todos que vêm do lefebrismo vão necessariamente manifestar esse jansenismo. Porque isso daí é a alma desse movimento que partiu já desse sistema que estava muito bem implantado na França desde o século XVIII. Então, isso daí é a própria base desse movimento tradicionalista, desse movimento de querer dizer, olha, nós celebramos uma missa mais perfeita, nós temos uma liturgia melhor, os nossos filhos são mais bem cuidados, tudo ali cheira esse sentimento de orgulho. E isso é um prejuízo e, ao mesmo tempo, essas pessoas que se esforçam tanto e que têm muitas coisas boas, acabam não chegando à união com Deus, não chegando à vida espiritual, justamente por causa disso. Porque eles estão bloqueados por essa forma jansenista de agir e de pensar. Então, para se libertar disso, e para sair desse farisaísmo, a pessoa precisa começar a fazer esse movimento, como faz aqui o publicano, que diz simplesmente que ele não ousava levantar os olhos para o céu e batia no peito, dizendo, meu Deus, tem de piedade desse pecador que eu sou. Então quer dizer, a pessoa começa a considerar, olha, não, eu tenho pecados, tenho graves pecados, tenho graves injustiças. Muitas vezes eu fui injusto, muitas vezes eu fui egoísta, muitas vezes eu agi como se eu fosse o centro do universo. Então essa contrição leva a pessoa a um profundo sentimento de dor e leva ao mesmo tempo essa pessoa a um sentimento de dependência de Deus. Então é aqui que começa a base da oração individual. E, portanto, essa parábola do publicano e do fariseu mostra muito bem, o próprio Cristo está lembrando para nós, que não é suficiente a pessoa que assiste uma missa tradicional ou que está num movimento onde os ritos são perfeitamente celebrados. Não é isso. Isso é obrigação. Porque isso é a Igreja Católica, isso é a verdade, isso é a revelação, isso é a dignidade daquilo que Deus mesmo nos pede. Então, sair dos erros e das heresias
ou dos falsos ritos que são celebrados atualmente, já é uma grande coisa. Mas a pessoa não pode parar nisso. Ela tem que saber que os ritos que a igreja celebra são necessários para a nossa santificação. Mas nós não vamos nos unir a Deus sem a nossa oração pessoal. E a nossa oração pessoal, ela se baseia nessa dependência. E a dependência é justamente por tomar consciência de que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós estamos sempre pecando, sempre errando, sempre ofendendo a Deus. Justamente por causa da nossa própria injustiça, por causa do pecado original, por causa dessa cegueira que impede a pessoa de se auto-perceber, de se autoconhecer, para ela ver até onde vai o amor próprio e o desejo dessa exaltação, desse desejo de ser amada ou de ser louvada acima do próprio Deus. Então, por isso que diz Jesus, eu vos digo, esse voltou para a sua casa justificado, enquanto que o outro não. Então, aqui vem um outro elemento importante para nós percebermos onde que nós devemos encontrar a nossa perfeição. Não somente nos ritos ou na observância da lei, dos mandamentos ou dos costumes, mas na nossa atitude de humilhação diante de Deus e, ao mesmo tempo, nessa atitude de voltar para casa. Porque voltar para casa, aqui no sentido do publicano, significa a pessoa que sobe primeiro ao templo, reconhece que é necessário a igreja, reconhece que é necessário o culto, reconhece que é necessário vir na presença do Senhor, rezar no templo, mas depois ela volta para casa, como se nós voltássemos também para a nossa cela. Ou seja, onde você vai entrar, como diz Jesus, no seu quarto, fechar a porta e rezar ao Pai em segredo. Então quer dizer, ali você vai para o autoconhecimento. Então voltar para casa corresponde exatamente a isso. A pessoa que se conhece. E a gente vê muitas pessoas hoje em dia, principalmente nesses ambientes tradicionais, que vivem nessa hipocrisia. Então eles se contentam com esses ritos, se contentam com essas coisas externas, continuam sendo pessoas egoístas, pessoas injustas, pessoas que têm prazer de falar mal dos outros, justamente por causa disso, porque quanto mais eu falo mal dos outros, mais eu aumento no meu coração aquele sentimento, olha, eu estou acima, eu sou melhor. E isso que dá alegria para a pessoa, porque no fundo ela ama a si mesma. Ela não tem conhecimento de Deus. E por que ela não tem conhecimento de Deus? Porque ela não volta para casa. É como diz aqui na parábola. O fariseu nunca volta para casa, no sentido espiritual. Ele está sempre fora de casa. Por que ele está sempre fora de casa? Porque ele está sempre se exibindo, está sempre falando mal dos outros, está sempre querendo fazer uma comunicação, uma coisa externa. Quer dizer, ele não tem um tempo para lembrar de Deus e falar com Deus no segredo e escutar Deus no coração, para ele perceber ali, ó, meus erros são esses, minhas dificuldades são essas, eu fui injusto nisso, fui inconsiderado naquilo. E aí a pessoa realmente pode bater no peito, vir fazer uma boa confissão, entender o quanto que é importante uma conversão diária, um movimento de humilhação diária para poder crescer na união de Deus. Porque se a gente faz alguma coisa de bom, como diz Santo Agostinho, é pela graça. É porque ele nos deu a graça, não é para você se gloriar. Agora, nós não temos que ser mais famosos ou mais perfeitos que os outros, nós simplesmente temos que fazer a vontade de Deus cada dia. Porque a igreja é um conjunto. E essa é a diferença do fariseu. O fariseu, como todos os jansenistas, eles veem a igreja como o grupo deles. É o grupo deles e sou eu no meu grupo querendo ser mais famoso e mais louvado. Enquanto que no contexto da verdadeira igreja é a comunhão de todos os santos. Então como que eu vou querer ser mais do que os grandiosos santos? É melhor eu ser menos, né? Como diz Jesus. Aquele que se eleva será humilhado, mas aquele que se abaixa será exaltado. Então quer dizer, se eu me abaixo, é Deus que vai me exaltar. Ou Deus que vai olhar e falar assim, não, eu te vejo, reconheço que você tem também muitas virtudes, muitas coisas boas que você fez. Então cada um trabalha para um conjunto. Nós estamos dentro de uma comunhão total. Então quer dizer que naquele grande corpo místico,
você é uma pecinha que você fazendo a vontade de Deus, você vai ter o seu louvor e a sua felicidade. Você não precisa esperar mais nada que isso. Agora, a pessoa que tem uma ambição e que tem um desejo de fazer mais e de aparecer mais, ela acaba não colaborando para esse corpo místico, para o bem de todo o corpo. E justamente por quê? Porque ela não é capaz de entrar em si mesma, como diz aqui, voltar para sua casa e fazer esse processo de autoconhecimento, de reflexão, que leva a pessoa a reconhecer o seu nada e a sua dependência da graça de Deus. Então, busquemos hoje, a exemplo desse publicano, desse homem que reconhece o seu pecado, busquemos fazer essa oração sincera, busquemos essa contrição, busquemos esse coração simples e humilhado que agrada a Deus por causa justamente da sua dependência dele. E rezemos para que as pessoas se libertem desse jansenismo, se libertem desse orgulho e possam valorizar os outros, ao invés de criticar, ao invés de falar mal, para que todos em Cristo possam edificar esse corpo místico que é, através do Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Que Deus seja bendito para sempre e que Ele possa sempre nos santificar cada dia através da sua graça. Amém.